Muito bom. Oficialmente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa nossa aí semanal. É sempre um prazer estar perto de vocês, sempre um prazer conversar sobre ortopedia e ter vocês aí perto de nós. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos bater um papo aí sobre fraturas articulares, um tema que é bem intrigante, porque a gente precisa estar sempre a postos nas fraturas articulares e, às vezes, os nossos pacientes de fratura articular não chegam para nós num tempo que seja favorável para a gente conseguir atender e tratar dessas fraturas da melhor forma possível, né? Então, vamos conversar sobre as condições ideais. E aí, ao longo da nossa fala, a gente vai explorando aí alguns detalhes, vai explorando algumas particularidades, beleza? Então, o tema de hoje, a gente vai falar sobre fraturas articulares e tentar elencar as, as particularidades para a gente ter menos dificuldades, ter menos acidentes, ter menos incidentes no tratamento desses tipos de fratura. O que a gente programou para hoje foi falar sobre os princípios da osteossíntese articular, né? Quais são as opções de tratamento que a gente tem para as principais fraturas articulares e as abordagens das principais fraturas aí, as mais comuns que a gente tem, tá bom? Começando sobre o conceito de fraturas articulares, né? As fraturas articulares, elas são um grande desafio para nós na prática veterinária, porque o diagnóstico radiográfico, ele nunca é, ou quase sempre é um diagnóstico mais complexo, mais difícil. Tem muita sobreposição de estruturas, a gente não consegue posicionar o membro de uma forma muito favorável em muitas das vezes, né? Então, o diagnóstico radiográfico, ele acaba ficando muitas vezes mascarado e muitas vezes a gente não consegue identificar na radiografia a verdadeira lesão ou a verdadeira gravidade das lesões que a gente tem numa fratura articular, né? Então, se vocês olharem nessa radiografia que está demonstrada aí para vocês, essas radiografias são desse côndilo femoral, né? Dá para a gente ver que tem uma fratura intercondilar, dá para a gente ver que talvez eu tenha uma fissura ou uma fratura do côndilo, mas definitivamente a gente não vê todas as lesões que estão presentes nesse côndilo, nessa radiografia. O ideal seria se a gente pudesse ter à mão sempre uma tomografia para as fraturas articulares. Mas isso não é a realidade de todos nós, então muitas vezes a gente fica limitado à radiografia e isso acaba então dificultando um pouco o diagnóstico preciso das fraturas articulares, né? Um outro desafio das fraturas articulares é o tratamento. O tratamento das fraturas articulares prevê uma coaptação perfeita dos fragmentos, porque a gente quer uma consolidação primária, né? Nem sempre a gente vai conseguir uma consolidação primária nas fraturas articulares, mas o que a gente espera e o que a gente deseja é consolidação primária, porque eu não quero formação de um calo exuberante, nem na porção subcondral da cartilagem e nem na porção articular da cartilagem, né? Porque isso causaria uma irregularidade da superfície articular e definitivamente uma sobrecarga da cartilagem articular e fatalmente levaria a uma doença articular degenerativa. Entretanto, em quase todas as vezes que a gente atende e trata uma fratura articular, mesmo que haja sucesso nessa fratura articular, nesse tratamento, esses cães devem cursar com doença degenerativa. O que eu quero dizer é que todos os pacientes que têm fraturas articulares são esperados para desenvolverem uma doença degenerativa num período muito curto. Tudo bem? Onde que a gente inclui a fratura articular dentro dos preceitos da AO, né? A AO dita que a gente precisa de reconstrução anatômica e redução aberta
em alguns tipos de fratura. E se a gente for observar, nas indicações da AO, tanto a reconstrução anatômica quanto a redução aberta incluem fraturas articulares, né? Então, as fraturas articulares, elas não são passíveis de redução fechada, elas não são passíveis de redução indireta, e sim, são fraturas candidatas à redução aberta, ou seja, abrir o foco da fratura, manipulação dos fragmentos e coaptação perfeita dos fragmentos, né? Reconstrução anatômica. Não só as fraturas articulares, mas as fraturas simples também pedem reconstrução anatômica, as fraturas simples com grande deslocamento também pedem redução aberta e assim por diante. Mas se a gente for pensar nas indicações da AO, nas regras da AO, as fraturas articulares pedem redução aberta e redução anatômica. Tudo bem? Então, o que a gente quer quando a gente atende e trata uma fratura articular é restaurar a relação anatômica entre os dois ossos por redução direta, sempre com abordagem precoce. Então, tomar muito cuidado com as fraturas articulares que têm vários dias de evolução, porque como se trata de osso esponjoso, na maioria das articulações, a gente sempre vai ter uma reação exuberante, sempre vai ter um calo que evolui de forma rápida, né? Então, 5, 6, 7 dias de evolução numa fratura articular, geralmente dificulta a manipulação e dificulta a redução e alinhamento desses fragmentos, né? É importante que a gente se preocupe com a fixação interfragmentária, sempre visando uma fixação rígida, né? E para essa fixação ficar estável, para que essa fixação possa se manter até que haja a consolidação, é importante sempre prever a aplicação de uma placa de apoio ou, como diz o conceito americano, uma buttress plate, que é uma placa de suporte, na verdade, e não é aquela placa de apoio que a gente está acostumado a ver nas fraturas de ossos longos. Essa placa de apoio, ela é considerada uma placa de suporte, né? O que é uma placa de suporte? Ela vai dar suporte para que toda essa redução e toda essa estabilização que a gente fez dos fragmentos articulares fraturados permaneçam estáveis até que haja a consolidação primária, que é o objetivo da nossa redução das fraturas articulares. Tudo bem? Sempre se preocupar com preservar o aporte sanguíneo, porque a gente, às vezes, nessa ânsia da redução perfeita dos fragmentos, acaba destruindo muitos tecidos adjacentes, que, por sua vez, acaba deteriorando a circulação, que vai ser essencial para a evolução desse calo, e pode haver a desvitalização dos tecidos ósseos com necrose e sequestro de fragmentos. Então, muito cuidado para que a gente não extrapole na manipulação ao ponto de danificar estruturas vasculares que serão importantes para manutenção e evolução do calo, né? E o mais importante, e não o mais importante, mas por último, permitir função precoce do membro. Eu quero que esse paciente mobilize essa perna ativa ou passivamente, né? O quanto antes, tudo bem? Então, fraturas articulares pedem que a gente mobilize essa articulação o quanto antes. Algumas situações, a gente vai ver ao longo da nossa conversa hoje, não vão permitir uma mobilização precoce, né? Mas a gente precisa prever mobilização precoce dessas fraturas. E uma outra coisa que é muito, muito, muito importante é que não há chance para falhas. A sua primeira tentativa é a única tentativa de dar certo no tratamento de uma fratura articular. A gente não tem possibilidade de errar, a gente não tem possibilidade de falhar, porque as próximas tentativas de estabilizar uma fratura articular sempre vão resultar num calo mais exuberante, num fragmento menos alinhado, numa fratura menos coaptada, e isso vai resultar, então, numa irregularidade da superfície articular, com uma evolução mais precoce da doença degenerativa. Então, muito importante que a gente preveja que a primeira tentativa seja bem planejada, bem estudada, bem diagramada, para que não se tenha que operar de novo uma fratura articular. As recirurgias de fraturas articulares
sempre tendem a ser mais desastrosas e com resultados piores do que as primeiras tentativas. Tudo bem? Então, passada essa introdução e passado esses conceitos iniciais, a gente vai ver quais são as principais fraturas articulares nos principais ossos e articulações, e vamos ver como que a gente aborda e como que a gente cuida dessas fraturas. Tudo bem? Se a gente pensar na escápula, a escápula... Espera só um pouquinho, que acabou a luz aqui em casa. Está fácil hoje, só um segundo. Está bem fácil hoje tudo, que acabou metade da luz aqui em casa. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar das principais fraturas que a gente tem, dos principais ossos e as técnicas que a gente usa para reparar essas fraturas, tá certo? Começando pela escápula, as fraturas escapulares, elas não são muito frequentes, né? Mas elas acontecem em algumas situações. E a principal região articular da escápula que fratura é a tuberosidade glenoide, que é essa pontinha aqui da escápula, né? E a tuberosidade glenoide, ela precisa ser reparada porque nela está inserido o tendão do bíceps, né? Então, a gente vai reparar essa fratura da tuberosidade glenoide, de modo geral, com um parafuso, ou um parafuso e um pininho. Esse pininho é para evitar a rotação do fragmento, ou um pino e uma banda de tensão. O grande desafio dessa fratura escapular é o, o acesso, né? O acesso a essa região da tuberosidade glenoide é um pouco complicado, né? No sentido de que é um acesso apertado, é um acesso meio justo, é um acesso que não é simples de se fazer. Mas ele pode ser executado de uma forma simples, desde que a gente consiga e tenha mapeado o caminho que a gente vai seguir. Então, é um acesso crânio-lateral da articulação do ombro, com tenotomia do tendão infraespinhoso, e a gente chega nessa região aqui da tuberosidade glenoide e faz o reparo dessa fratura. Tudo bem? Outra fratura que a gente vê bastante, né, e que acontece, são as fraturas humerais. As fraturas humerais, se a gente for pensar das regiões articulares, né, as fraturas de zonas articulares do húmero correspondem a pouco mais de 15% das fraturas de húmero. Se a gente considerar as fraturas supracondilares e condilares no cão, bastante, né? E as fraturas articulares proximais do húmero, elas não são tão frequentes, mas elas também são mais difíceis da gente trabalhar e acessar, tá? Então, fraturas supracondilares e condilares, mais da metade das fraturas humerais, isso considerando o cão. No gato, as fraturas elas tendem a ser mais supracondilares e diafisárias, e não tão da região condilar. Tudo bem? Quando a gente pensa nos côndilos humerais, o côndilo lateral é o mais acometido de todos, representando aí 56% das fraturas condilares. O côndilo medial é muito menos acometido, porque ele é muito mais robusto, ele é muito mais firmemente aderido ao húmero, né, firmado ao húmero, e as fraturas em Y ou em T, né, que são aquelas fraturas que envolvem os dois côndilos e a região supracondilar, correspondem aí a mais ou menos 1/3 das fraturas dos côndilos. Tudo bem? As fraturas proximais não são muito frequentes, mas elas precisam ser consideradas sempre que a gente pensar nas fraturas humerais. E no gato, 93% das fraturas estão localizadas na diáfise e supracondilares. Elas não são fraturas do côndilo propriamente dito. O gato tem pouca fratura articular do húmero. Tudo bem? Então, quando a gente fala de fraturas proximais do húmero, a zona mais acometida do húmero nas fraturas proximais é a região do tubérculo maior do húmero e da cabeça humeral.
E as fraturas mais comuns são as fraturas da linha fisária. É muito raro a gente ter uma fratura proximal de húmero num cão adulto. Por quê? Porque para eu produzir uma fratura humeral, a gente precisa de uma quantidade de energia muito grande. E geralmente esses cães eles têm lesões torácicas muito importantes que acabam culminando com a morte desses cães, né? As fraturas humerais elas sempre requerem a avaliação de estruturas intratorácicas. Edwin, o parafuso, o pino é um pino fino, é só para evitar a rotação. O parafuso, sim, tem que ser dimensionado em função do osso, né? Mais ou menos um terço do diâmetro do osso que ele vai atravessar, uns 30%. Mas o pino, não, o pino ele é um pino fino só para evitar a rotação, tá bom? Então, essas fraturas proximais, elas envolvem a linha de crescimento, porque quando a gente tem um osso maduro, produzir uma fratura do húmero vai envolver uma quantidade muito grande de energia. E isso geralmente acarreta lesões que acabam culminando com a morte dos pacientes. Tudo bem? As fraturas fisárias mais comuns, proximais do húmero, são as fraturas do tipo 3, né? Que envolvem o comprometimento da epífise e de parte da linha fisária, né? Então, a epífise é fraturada e a linha fisária se destaca parcialmente. Isso pode ser observado nas fraturas que envolvem só o tubérculo maior ou só a cabeça do úmero, né? É raro a gente encontrar fraturas onde há o destacamento completo. Essa aqui, né, uma fratura fisária do tipo 4, é raro da gente encontrar. O mais comum é que a gente encontre uma lesão do tubérculo ou da cabeça do úmero. E essas fraturas elas podem ser corrigidas ou com pinos, ou com banda de tensão, ou com fios de Rush. Tem várias técnicas que a gente pode usar para corrigir essas fraturas. Ou com parafuso, e aí, de novo, olha lá, Edwin, a gente tem um pininho aqui para evitar a rotação do fragmento, mas quem manda na redução é o parafuso. Claro que todas essas reduções, elas dependem da gente ter à disposição uma radiografia transoperatória ou um intensificador de imagem, né? É muito difícil da gente conseguir fazer uma redução desse tipo aqui com um parafuso ou uma redução desse tipo aqui com um parafuso sem que a gente consiga avaliar a extensão da progressão desse parafuso. Por mais que a gente faça mensurações, é importante a checagem transoperatória da extensão que esse parafuso está invadindo para ele não cair dentro da articulação. Quando a gente fala da região do tubérculo, aí a gente pode usar pinos com menos preocupação, porque esses pinos eles não vão invadir a zona articular, tá bom? Essa técnica dos pinos divergentes para a região do tubérculo é uma técnica com bastante resultado, com muito bom resultado. Esse é um caso, ó, de uma fratura do tubérculo maior, uma avulsão do tubérculo maior do húmero, né? Aqui nessa região, que foi fixada com 3 pinos divergentes. Esse caso não é meu, mas ele foi concedido por um colega nosso, e a gente não, ele fez essa técnica dos pinos divergentes e o cachorro ficou bom e está andando e tudo mais, né? Então, é uma fratura que às vezes a gente custa um pouco para diagnosticar, porque o tubérculo ele não se arranca do húmero, né? Ele meio que se destaca como se fosse uma avulsão da tuberosidade da tíbia, mas não tão intensamente quanto na avulsão da tuberosidade. Então, é um pouco mais chatinho de diagnosticar, mas é factível e uma vez diagnosticado é importante fazer a fixação para que haja a consolidação. Quando a gente fala de fraturas da região distal do húmero, apesar de eu ter comentado com vocês que as fraturas articulares, elas requerem a redução anatômica dos fragmentos, requerem a posição perfeita dos fragmentos. As fraturas médio-distais do húmero, quando elas não envolvem a articulação húmero-radioulnar propriamente dita, mas sim a região supracondilar, as fraturas médio-distais do húmero, elas podem ser tratadas e elas respondem muito bem à fixação esquelética externa, né? Então, nesses casos, às vezes a aplicação de um fixador
modificado, um fixador tipo 2 modificado, pode trazer resultados muito, muito bons, né? Porque a manipulação dessa zona médio-distal do húmero é muito difícil. Aqui a gente está lidando com estruturas neurovasculares muito importantes para a funcionalidade do membro torácico. Então, muitas vezes, nessas fraturas em que a gente tem um alto grau de cominução, não há um comprometimento articular, né? Simplesmente próximo da zona articular. Muitas vezes é interessante a abordagem fechada, o alinhamento e direcionamento dos fragmentos principais e deixe que a natureza evolua com um calo secundário, que isso vai funcionar muito bem, tá? Mas nada impede que nas fraturas de traço simples ou com baixo grau de cominução, a gente faça uma redução aberta com coaptação anatômica dos fragmentos e aí sim, nessa zona médio-distal do húmero, sempre é importante a gente usar duas placas. Uma placa dando suporte para o côndilo lateral, uma placa dando suporte para o côndilo medial. Isso é muito importante, né? Quando a gente não tem, mesmo quando a gente não tem a separação dos côndilos, a aplicação de duas placas dando suporte é muito importante. Isso porque essa zona do côndilo lateral do húmero é uma zona muito delicada, é uma zona muito delgada, é uma zona em que a gente não consegue um bom suporte com placas ósseas. Eu não consigo colocar uma placa muito robusta na face caudo-lateral do húmero, que é onde está o côndilo lateral, né? Então, é importante que a gente faça uma estabilização medial e uma estabilização lateral. Tudo bem? Quando a gente tem fraturas intercondilares, aí não só é importante a fixação dos côndilos, né, mas também a fixação intercondilar. E aí, como eu digo para você, como eu disse para vocês, ó, é difícil da gente identificar muitas vezes a fratura intercondilar, né? Aqui está mais ou menos óbvio, mas não está tão óbvio. Então, é importante que a gente sempre preste atenção e tente fazer o diagnóstico o melhor possível. Alguém perguntou se a placa de aço ou de titânio, tanto faz. Vocês podem eleger o material que vocês quiserem para trabalhar. Hoje em dia, os implantes de titânio, eles estão muito mais evoluídos, eles são muito mais dedicados, a gente tem muito mais formatos de placa, e a gente precisa entender a característica de cada material, né? Então, o titânio tem suas propriedades que são favoráveis e também tem propriedades que são desfavoráveis, né? E o aço tem propriedades que são favoráveis e também tem propriedades que são desfavoráveis. Pode usar qualquer placa, desde que você entenda as propriedades dessa placa e aplique essa placa respeitando os limites dessa placa. Tudo bem? Então, sempre pensar, quando houver fratura intercondilar, é preciso fazer a fixação intercondilar e a fixação do fragmento no úmero, tá bom? Caminhando um pouco mais para a distal, a gente cai nas fraturas do olécrano. As fraturas do olécrano também são muito importantes, e o olécrano é um osso que sofre uma tensão muito grande por conta do tríceps, o que faz com que as fraturas de olécrano tendam a ser extremamente instáveis, né? Durante muitos anos, a gente tratou das fraturas do olécrano com pino e banda de tensão. E esse era o tratamento padrão, isso era o que se preconizava, isso era o que se fazia, e eu fiz isso por muitos anos. Esse caso, por exemplo, é um caso meu, operado lá em 2004, 2005. Com o passar dos anos, a gente foi tendo implantes mais delicados e mais dedicados, né? Então, implantes que foram sendo capazes de serem aplicados em zonas menores, com bons resultados. Então, hoje é factível a gente usar placas ortogonais no olecra, numa placa caudo-lateral, ou uma placa lateral, perdão, uma placa caudo-medial, uma placa lateral, e estabilizar fraturas com bons resultados, né? Excelentes resultados, diga-se de passagem. O tratamento conservativo das fraturas de olecrano quase sempre tende ao insucesso, tudo bem? Então é importante que a gente sempre pense em fazer uma fixação interna nas fraturas de olecrano.
Aqui a gente vê um exemplo, ó, um cachorro que tem uma fratura de olecrino, como vocês podem ver, tem uma coaptação externa aqui, uma bandagem. Essa fratura é antiga, bordos arredondados. Claramente, essa alternativa não funcionou bem, né, para corrigir essa fratura. E a gente tinha um desafio nessa fratura, um desafio muito importante, que era fundamental que essa fratura evoluísse. E ela evoluiu de forma satisfatória no sentido de consolidar. Claro que a gente tem uma degeneração articular importante aqui, mas o grande desafio dessa fratura é que esse cachorro só tinha um braço. Então, não tinha nenhuma possibilidade da gente não conseguir estabilizar essa fratura, porque senão esse cachorro não ia andar, né? Então, houve uma tentativa, com medo de insucesso da cirurgia, de fazer uma coaptação externa, que não deu certo, e a gente, felizmente, conseguiu reduzir e alinhar essa fratura e aplicar duas placas com bons resultados. Aqui uma outra fratura de olecrano num gato. As fraturas de olecrano nos gatos, elas são relativamente frequentes, né? Em gatos, especialmente gatos vítimas de queda. Então, ou o gato salta de um lugar muito alto, pode ser durante uma perseguição, ou pode ser que ele cai de algum lugar, né? E ao aterrissar, o olecrano se quebra dessa forma mais distal, não tão proximal quanto no cão, mas uma forma mais distal, e numa forma meio estranha, fazendo a curvatura do fêmur, né? Essas fraturas tem que tomar algum cuidado, porque o diagnóstico delas às vezes fica meio mascarado. Às vezes é meio difícil de diagnosticar essas fraturas. Aqui a gente vê uma fratura num gato, de olecrano, que também foi tratada. Aqui uma única placa, esse gato era pequenininho, uma única placa, caldo lateral perdão, caldo medial, com resultado satisfatório também no pós-operatório, né? Então, fraturas de olecrano requerem cuidado. Ainda envolvendo a articulação do cotovelo, a gente tem as fraturas de Monteggia, que são fraturas que envolvem a una com luxação da cabeça do rádio, né? E essas fraturas também merecem atenção. E o cuidado dessas fraturas é que a gente precisa, nas fraturas de Monteggia, se preocupar em conectar novamente o rádio à una, tá? Não é raro que essas fraturas tenham um alto grau de cominução, então é difícil a redução dessas fraturas, é difícil a aplicação de placas ponte na una, porque a porção mais distal da una é muito delgada, é muito estreita, especialmente no cachorro, né? Mas a utilização de placas ponte nessas fraturas cominutivas é o protocolo, é o mais indicado. E o que é muito importante nessas fraturas de Monteggia é que após a redução da cabeça do rádio embaixo do húmero, há que se fazer a fixação do rádio à una de novo. A cabeça do rádio, ela luxa porque o ligamento interósseo se rompe, né? Então, a gente tem que, de novo, prender o rádio na una para que haja a fibrose, para que haja a cicatrização desse ligamento interósseo e a restauração da relação da una com o rádio. Tudo bem? Mudando para o membro pélvico, a gente vai para as fraturas fisárias. As fraturas fisárias da cabeça do fêmur, elas têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. Eu não consigo identificar por quê, mas a gente tem feito mais diagnósticos de fraturas fisárias. Provavelmente, o que está acontecendo é que a gente tem hoje meios diagnósticos melhores, né? E a gente tem muitos cães que são castrados precocemente. A castração precoce tem um efeito sobre o esqueleto que é importante de ser lembrado, né? A gente perde, no cão que é castrado muito jovem, a gente perde o gatilho hormonal da maturidade do esqueleto desse cão, da maturidade do corpo desse cão, né? Então, o cão não passa pelo processo de substituição de massa gorda por massa magra, ele não passa pelo processo de fortalecimento da musculatura e ele não passa pelo processo de fechamento das linhas de crescimento. Isso vai resultar num cão que tem um sobrepeso, com um tônus muscular diminuído e uma linha fisária que não foi projetada para suportar por tanto tempo tanto peso, né? Se a gente for ver, num cão normal, à medida em que ele vai atingindo a maturidade sexual
e o fim, né, da sua linha de crescimento, ou seja, quando ele vai atingindo o maior peso da fase de crescimento, é o momento em que o esqueleto está se maturando e que as linhas estão se fechando. Então, em muitas situações, a gente vai ter um cão com porte de adulto, com cara de adulto, mas com esqueleto de criança, né? Então, se a gente reparar nesses cães aqui, ó, a gente tem a linha fisária aberta, não só na cabeça do fêmur, mas também é, na epífise distal, na tíbia, ou seja, esse cão ainda não atingiu maturidade sexual, né? E dá para ver, o diagnóstico é feito das fraturas fisárias, é feito sempre com a radiografia da pelve na posição frog leg, né, com a posição com as pernas em sapinho. É mais fácil da gente evidenciar as fraturas da linha de crescimento do que nessa projeção que a gente está acostumado com as pernas esticadas. Então, quando a gente suspeita de uma fratura da cabeça do fêmur, essa posição de sapinho é melhor do que a posição com a perna esticada. Quando diagnosticado precocemente, ou seja, nos primeiros dias, pode-se fazer a redução e a estabilização. Essa técnica dos pinos divergentes é muito boa para esse tipo de fratura, o resultado é muito bom, né? E a única exigência é que a gente precisa de três coisas. Uma, que os pinos passem por dentro do colo do fêmur. Aqui a gente falhou num dos pinos de passar por dentro do colo, né? Aqui a gente vê que um deles está fora do colo. E é importante que a gente tenha um intensificador de imagem. Definitivamente, a gente não consegue fazer esse tipo de redução, esse tipo de estabilização, se eu não tiver uma radiografia transoperatória, se eu não tiver um intensificador de imagem que me permita ver aonde eu estou pondo e até onde eu estou pondo esses pinos, né? Normalmente, posicionando a perna em posição anatômica, se for uma fratura recente, automaticamente o colo do fêmur vai se acomodar na cabeça. Vale lembrar que a cabeça está presa pelo ligamento femoral, a cápsula está presa ao colo do fêmur ali e à base da cabeça, então está tudo meio contido ali. E aí, na hora que a gente posiciona a perna do cachorro em posição anatômica, o colo meio que se encaixa na cabeça do fêmur, ó, e a gente consegue uma redução anatômica perfeita da fratura e a aplicação dos pinos com um intensificador no transoperatório, né? Senão a gente não consegue fazer de forma nenhuma, tá? E aí a gente vê o pós-operatório bem satisfatório, com apoio precoce, com atividade. Óbvio que esse cão vai evoluir com artrose. Existe uma sequela dessa cirurgia, que pode ser a necrose ou a degeneração do colo desse fêmur, e isso pode resultar na necessidade de fazer a colocefalectomia, mas, de qualquer forma, uma abordagem que preserva, que mantém a articulação, e isso é sempre mais desejável do que fazer a amputação precoce da cabeça do fêmur. Tudo bem? Ainda no fêmur, e que envolve a zona articular, a gente tem as fraturas distais. E aí, as fraturas distais do fêmur, a gente pode dividi-las em fraturas supracondilares, né, ou da zona metafisária, fraturas fisárias e fraturas condilares. As fraturas fisárias são um privilégio dos filhotes, então a gente só vai ver fratura fisária em cão que tem a fise aberta, né? Geralmente são cães muito jovens. As fraturas metafisárias ou supracondilares, elas são mais frequentes nos cães condrodistróficos, e as fraturas condilares também podem estar associadas às fraturas fisárias. É comum a gente ter, nos casos de trauma de filhote, fraturas da linha de crescimento, com destacamento da linha de crescimento e fratura do côndilo, tá certo? Os cães condrodistróficos, eles têm mais propensão de desenvolver fraturas metafisárias do que os cães não condrodistróficos. E isso se dá porque eles têm um procurvatum mais acentuado do fêmur distal, que leva a um estreitamento da zona metafisária. Isso facilita a ocorrência de fraturas metafisárias nesses cães, tá bom? Quando a gente fala da linha de crescimento do fêmur, ela não é uma linha homogênea, ela tem 4 linhas de crescimento que são oblíquas entre si, e isso precisa ser compreendido para a gente entender a forma de redução dessas fraturas, né?
para que a gente possa, de uma forma muito prática e rápida, fazer a redução dessa fratura. E essa própria conformação nos ajuda, porque uma vez coaptada a epífise na linha de crescimento novamente, a própria conformação da linha de crescimento evita os movimentos de rotação. Isso permite, por exemplo, que a gente faça a redução dessas fraturas fisárias de filhotes muito jovens com um único pino intramedular, né? A própria linha de crescimento vai atuar como um agente antirrotacional dessa fratura, né? A própria linha de crescimento vai me dar a estabilidade rotacional dessa fratura e o pino vai me dar a sustentação ao arqueamento. Esse pino ele entra de forma normógrada da linha articular, da articulação em direção ao colo, né? Por uma extremidade bem distal, então não é uma zona que se articula com a tíbia, e é importante, quando a gente usa o pino, preservar a região do colo do fêmur e da fossa intertrocantérica para que não haja necrose desse colo, tá? Mas outras técnicas também são passíveis, né? Por exemplo, os pinos cruzados associados a um fixador externo linear só para aumentar a resistência à rotação. Placas também são passíveis de serem aplicadas, ou seja, existem várias possibilidades aí disponíveis para a gente estabilizar as fraturas distais do fêmur, né? E, seguindo para as fraturas condilares, aí a gente sempre vai ter um grande desafio. As fraturas condilares, como eu disse, elas sempre estão associadas a fraturas fisárias. Então, são fraturas condilares em filhotes, ou seja, animais que ainda vão crescer, animais que têm um osso muito tenro e muito pouco denso, né? E um grande desafio de aplicar implantes para conseguir corrigir e estabilizar fraturas tão complexas. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de fraturas condilares. Esse é um gatinho bem bebezinho que sofreu um trauma, tem uma fratura fisária, que foi tratada com pinos cruzados, mas junto com esses pinos cruzados, a gente teve que fazer uma estabilização importante de várias lesões que ele tinha nos côndilos, né? E um resultado não perfeito, mas bem satisfatório, considerando que isso poderia evoluir para uma anquilose, para uma aderência do quadríceps e para uma dificuldade de mobilização. Então, um resultado bem satisfatório. Aqui a gente vê uma outra fratura fisária com um comprometimento condilar muito importante, né? A gente tem uma fratura intercondilar do côndilo lateral bem importante, e não está aparecendo nessa foto, mas ela tem uma outra fratura aqui distal do côndilo lateral que gerou bastante preocupação no transoperatório. É um cão jovem de 5, 6 meses, que, por incrível que pareça, foi atropelado por uma bicicleta e causou todo esse estrago, né? Então, são fraturas que envolvem um planejamento, um cuidado muito importante na redução, na estabilização. Então, vejam as placas aqui, essas são placas de apoio, né? Então, são placas que estão aqui para manter toda essa fixação estável, para ajudar a manter toda essa fixação estável. Essas placas de apoio, buttress em inglês, não tem uma tradução literal para o português, mas é muito relacionada com suporte, né? Então, essas placas elas estão para dar suporte a toda essa desgraça que se produziu aí. Uma fratura com um grau de cominuição alto, né? Então, a vantagem que a gente tem nesses casos é que essa é uma fratura que deve consolidar rápido, né? E a gente conseguiu uma boa redução, boa coaptação dos fragmentos e um apoio bem precoce do membro. Isso é o cão apoiando 24 horas depois da redução e da estabilização. Então, resultado extremamente satisfatório. Tudo bem? Ainda no membro pélvico, a gente tem as fraturas proximais da tíbia, que envolvem frequentemente a avulsão da tuberosidade da tíbia, super frequente, fraturas metafisárias proximais da tíbia e fraturas fisárias da tíbia, né?
Quando a gente fala de fraturas por avulsão da tuberosidade, todo mundo já viu, já atendeu, quem gosta de orto já operou uma avulsão. E o resultado é bom. A gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente trata dessas fraturas. O primeiro cuidado que a gente tem que tomar é o ponto onde a gente aplica esse pino, né? Um erro muito frequente é aplicar o pino numa porção muito distal do fragmento. E isso vai fazer com que esse fragmento se quebre e a avulsão recidive. E daí você perdeu superfície para aplicar o fio, né? Então o fio ele tem que ser aplicado bem no meio do fragmento, bem no centro da tuberosidade, tá? Segunda coisa que a gente come bola nessas fraturas é que depois que consolida, e não é nem depois que consolida, depois que estabiliza, é importante remover a fixação, principalmente a banda de tensão. Por quê? Porque, por incrível que pareça, essa linha de crescimento ela é muito robusta e não vai haver é, e não vai haver a interrupção do crescimento dessa zona. Então, o normal é que a tuberosidade continue crescendo ou tentando crescer, né? Só que se eu deixar esse pino e essa banda aqui, a gente vai causar uma deformidade nessa crista da tíbia e nessa tuberosidade. Então, é muito importante que a gente, depois de algumas semanas, 3, 4 semanas, remova essa fixação, mesmo que eu não veja o fechamento da linha de crescimento, porque é muito provável que eu tenha conseguido a fixação da tuberosidade e essa linha de crescimento vai continuar evoluindo ao longo das próximas semanas ou meses. Então, nos cães muito jovens, que têm a avulsão da tuberosidade da tíbia, é importante, sei lá, o cão tem 4 meses, 5 meses, é importante remover o método de estabilização, o pino e a banda, para permitir que essa crista continue crescendo até o fim da fase de crescimento desse cão. Tudo bem? Fraturas metafisárias da tíbia não são tão frequentes, mas elas podem acontecer. E aí um grande desafio é o tamanho desses cães, né? E fixar essa região de volta sem comprometer as linhas de crescimento, tanto da cabeça da fíbula quanto da tuberosidade, né? Mas é uma estabilização de uma fratura normal, tudo bem? E as fraturas da linha fisária proximal da tíbia, essas sim são bastante desafiadoras. Essas fraturas geralmente elas são do tipo 4, em que a gente tem o destacamento da linha, perdão, do tipo 2, em que a gente tem o destacamento da linha fisária com o comprometimento da metáfise caudolateral da tíbia, e essas fraturas são muito difíceis de reduzir. Se passa 2, 3, 4 dias, é muito difícil a redução dessas fraturas. E por que é difícil? Porque essas fraturas, elas envolvem o destacamento só da cabeça da tíbia e não da fíbula. E a fíbula segura a cabeça para trás. É muito difícil reduzir essas fraturas e alinhar bem essas fraturas. Mas quando tratadas em tempo hábil, essa técnica dos pinos divergentes também ajuda bastante e também tem excelentes resultados. É um acesso bem simples, crânio medial do joelho, né? Por esse acesso crânio medial entra o pino central da tuberosidade, que vai se ancorar lá na cortical caudal da tíbia. Um pouquinho mais lateral entra o pino, meio na tuberosidade, que vai se ancorar na cortical caldo medial. E pela região do côndilo medial da tíbia, entra o pino que vai se ancorar na cortical lateral. Então, são 3 pinos que são aplicados dessa forma e o resultado é sensacional, com muito bom mesmo, né? Então, só que a gente tem que atender essa fratura cedo, não dá para demorar para atender. Passou 4, 5 dias, já se prepara que a redução não vai ficar perfeita. Provavelmente esse cão vai fazer um procurvatum acentuado, que vai precisar de uma closing wedge, ou uma TPLO modificada, uma TPLO duplo corte,
ou uma TPLO com closing wedge, porque esse platô vai ficar muito inclinado e isso vai trazer problemas para esse paciente, tá bom? Quase finalizando, a gente tem que comentar das fraturas distais da tíbia, né? E aí, é muito importante que vocês tenham em mente que as fraturas distais da tíbia, elas quase sempre envolvem a fratura de algum maléolo. A gente tem as fraturas fisárias distais da tíbia, que são super frequentes no gato. Eu não tenho aqui nenhuma foto de fratura fisária da tíbia, mas é o destacamento da epífise distal da tíbia, né? E essas fraturas fisárias, elas também podem ser tratadas de forma muito simples com a aplicação de 3 pinos. Um pino que entra pelo maléolo medial, um pino que entra pelo maléolo cranial e um pino que entra pelo maléolo caudal. Tudo bem? Então vão ficar 3 pinos aplicados na tíbia, um no maléolo medial, um no maléolo cranial e um no maléolo caudal. São 3 pinos que seguram a epífise tibial distal na posição novamente e esses animais eles evoluem super bem. Do mesmo jeito que a gente fez no proximal, a gente faz no distal, tá bom? Por que a gente não entra pelo maléolo da fíbula? Porque é outro osso. Então, quando a gente tem um destacamento da epífise distal da tíbia, geralmente o maléolo da tíbia ele está íntegro. E ele dificulta a gente colocar um pino ali por lateral. Então, a gente põe um pino medial, um cranial e um caudal. Tá bom? Quando a gente tem luxação do tarso, obrigatoriamente você tem uma fratura de algum dos maléolos. Então, quando eu tenho luxação tibiotársica, obrigatoriamente tem uma fratura ou do maléolo medial ou do maléolo lateral, tá bom? Quando a fratura é do maléolo medial da tíbia, a técnica indicada de correção é a aplicação de um pino com banda de tensão. Então, a gente vai aplicar um pino que prende de volta um maléolo medial na tíbia, né? Como a gente está vendo aqui, né? E uma banda de tensão tracionando. Claro que esta estabilização não é suficiente para manter essa articulação estável. Então, a gente vai lançar mão de um fixador transarticular ou de uma órtese para dar suporte para essa articulação até que essa fratura consolide. Tudo bem? Lembra que eu falei da mobilização precoce? Aqui é uma situação que eu não consigo mobilização precoce, né? Então, esse cão, ele sofreu uma artrodese temporária para que houvesse estabilidade dessa articulação até que ele pudesse tirar esse fixador, né? Quando a fratura é do maléolo lateral, do maléolo fibular, a gente não põe pino e banda de tensão, porque o pino e a banda de tensão, eles precisam estar acoplados no mesmo osso. E o maléolo lateral, ele é o maléolo fibular, né? Então, a indicação, quando a gente tem fraturas, luxações laterais do tarso com lesão do maléolo lateral, a indicação é a aplicação de um parafuso, prendendo de volta o maléolo à tíbia, né? E um fiozinho antirrotacional nesse maléolo. Resultado super bom, fratura consolidada, articulação preservada e o gato feliz da vida, né? Nesse gato aqui, a gente não fez o transarticular, a gente fez uma órtese, porque um transarticular ia ficar muito grande, era um gato pequeno de tamanho, então a gente aplicou uma órtese no tarso, mantendo essa articulação estável enquanto ele estava convalescendo. E o resultado, super bom, né? Então aí a gente vê o cão do maléolo medial no dia seguinte da cirurgia, pisando e apoiando. Não é mobilização articular, mas é apoio precoce. Tudo bem? E esse gato, eu não tenho vídeo dele, mas ele evoluiu bem. Essa é uma radiografia de pós-operatório com a fratura consolidada. Tá bom? Em resumo, o que eu quero que vocês guardem, que vocês levem para casa, de tudo isso que a gente conversou? Fratura articular, redução anatômica e rígida. Não tem como a gente fazer estabilização relativa numa fratura articular. Abordagem precoce. A maioria dos animais é jovem, o calo evolui rápido, a superfície da fratura vai se deformar e a gente não consegue coaptação perfeita. Tudo bem?
Sempre pensar, quando forem métodos frágeis de estabilização, tem uma fratura do côndilo. Vou botar um parafuso. Esse parafuso sozinho não vai dar conta de sustentar tudo isso. Então, sempre pensar em métodos auxiliares, sejam placas de apoio, sejam fixadores lineares, né? Transarticulares. Mas, definitivamente, a gente precisa de métodos auxiliares para ajudar na manutenção dessa estabilização que a gente fez. Tudo bem? Beleza? E aproveitando, quero convidá-los, a gente agora, dia 21 e 22 de outubro, vai ter o curso prático, o curso teórico de fraturas online. Se vocês clicarem nesse QR Code aí, cai no WhatsApp do Lucas, que é o nosso comercial, e para todo mundo que se inscrever por esse QR Code até amanhã, 50% de desconto no curso de fraturas, o online, o teórico, tá bom? O curso prático está cheio, então vocês têm que ficar na lista de espera. Mas vai que alguém não vai no curso, né, ou desiste, então, para o teórico, 50% de desconto para quem clicar nesse link, e para o prático, vocês colocam o seu nome com o Lucas mesmo, colocam na lista de espera, e à medida em que forem tendo desistências, a gente vai chamando vocês. Essa já é a turma extra. Quem que perguntou aqui? Apareceu e apagou. Mas essa já é a turma extra. Já, Cíntia, já teve um outro curso desse o semestre passado. E encheu, e daí a gente fez outra edição agora. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por, por terem ficado aqui nessa horinha. Realmente é uma conversa rápida, né? Porque é tarde, as pessoas têm que fazer suas coisas, pôr o filho na cama, jantar, então não era para tomar muito tempo de vocês, mas muito obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui. Eu adoro dar aula, eu adoro aluno, eu adoro ortopedia. Então, obrigado pela presença para todos vocês. Obrigado, Marcão. Estou vendo você aí. Carinho gigante. Obrigado mesmo. Beleza, moçadinha? Então a gente se vê no dia 21, às 20 horas, na primeira aula. Tá bom? Um beijo para vocês e até breve. Tchau.